enquanto eu estava no culto, Deus estava ministrando essa palavra no meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos. Se o áudio não ficar tão bom, peço que vocês me perdoem, né? Eu queria que vocês meditassem no texto de Mateus 27, 17. Se eu estou baixando a cabeça porque eu estou lendo, amém, irmãos? Para poder estar compartilhando esse texto com vocês. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiam o povo a que pedissem Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. Amém, irmãos? Eu peguei esse texto porque hoje Jesus falou ao meu coração a respeito dessa história, sobre Barrabás. E Deus fez eu lembrar, em algum momento da minha vida, não lembro, lendo algum livro ou ouvindo alguma pregação, eu ouvi, que o Barrabás, o nome dele também era Jesus Barrabás. Amém? E aí eu ouvi algumas pregações, alguns significados, e é verdade, Alguns historiadores entendem, que o nome dele era Barrabás, Jesus Barrabás. E aí eu queria trazer dois contextos para você. Primeiro, que como Jesus, a palavra Jesus, significa libertador. Então você vê que Pilatos, ele diz Jesus, ou seja, libertador, ou Cristo, que é ungido. Então ele pergunta: vocês querem que eu solte o libertador, o ungido? O povo diz: não, queremos Jesus Barrabás. A palavra Barrabás, ela vem, eu anotei aqui, vou pegar aqui, anotei, vou colocar como capa desse vídeo, O significado de Barrabás é filho do pai. Esse nome é a forma helenizada do aramaico Bar-Abá, que significa filho do Abba, pois é composto pelos elementos aramaicos Bar, que significa filho, Abba, que quer dizer pai. Você pode estar lembrando agora daquele texto que diz que nós podemos clamar Abba, pai, porque é pai. Amém? Então, olha que interessante. Jesus representava um Salvador, que nos salvaria de algo, nos levaria a uma liberdade. E Barrabás significava um libertador, que também simbolizava a libertação do povo de algo. É interessante que esse libertador, que é Barrabás, o filho do pai, pelos seus métodos, pelas suas maneiras, trouxe a ele prisão, trouxe a ele cativo, trouxe a ele neutralização. E a história diz que ele estava lá preso por ter matado alguém, por ser um assassino, E provavelmente, em busca dessa libertação do seu povo, deve ter matado um soldado, deve ter matado alguém por essa guerra, por essa liberdade do povo romano. É nítido que o povo esperava que Jesus também fosse esse libertador, que fosse tirar o povo da prisão, do jugo, dos romanos, E o apóstolo Pedro, ele fica confuso quando ele puxa a espada, arranca a orelha de Malco, e Jesus disse que não era pela espada, Eu fico imaginando Pedro pensando entre isso: não é pela espada, é pelo quê, E é isso. Barrabás simboliza a força do homem, simboliza o filho, do pai, querendo libertar o homem pela sua própria força, pela sua própria maneira, pelo seu próprio método, E você vê que, mesmo ele sendo filho do pai, ele acabou como resultado dessa busca, desse esforço, ele ficou preso. Ele permaneceu preso, ele se tornou mais preso ainda, porque todo o povo de Israel ali estava sobre o jugo de Roma, mas agora Barrabás, ele estava preso há anos, E o que trouxe de fato salvação para Barrabás? Barrabás não merecia a libertação, Barrabás não merecia ser liberto, salvo, lembrado, mas ele simbolizava para aquele povo, um líder que poderia salvar, o povo dos romanos, mas de forma natural. É interessante que já o nosso Cristo, o libertador, ele tem um significado, ele tem uma diferença, o conhecido como o ungido, conhecido como aquele que tem a capacidade de Deus, aquele que foi separado por Deus para isso. Você vai ver que Moisés,
ele como libertador, né, ele no começo da sua vida, né, que ali ele representa a força do homem, o conhecimento do homem, ele era um homem letrado, um homem de conhecimento, né, ele também mata um soldado. E com isso, ele fica agora fugitivo, refém, longe da sua terra natal, do seu povo natal, né, no deserto. E aí só depois Deus, né, o separa, o chama, o capacita, né, derrama sobre ele uma capacitação para que ele possa cumprir o propósito. E assim, irmão, Barrabás, ele representa eu e você, lutando pela nossa própria salvação, lutando pela nossa própria rendição, né, remissão também, pela nossa justificação. Quero dizer que eu e você, quando estávamos presos, né, imerecedores, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, né? Deus nos resgatou da maldição, da lei, da condenação, do jugo, né? E é interessante que Barrabás não olha nem para trás. Barrabás ele entende que ele não tem outra chance, ele não tem outra oportunidade, ele não olha nem para trás. Ele aceita aquele perdão, ele aceita aquela libertação, porque ele sabe que ele é culpado. E é assim, irmão, quando Jesus ele morre por nós, morre em nosso lugar, né? Nós temos que aceitar essa morte, nós temos que aceitar o que ele fez por nós, nós temos que reconhecer que de fato, né, a nossa identidade ela é mudada, nós temos uma nova chance quando Jesus morre em nosso lugar e nós aceitamos esse sacrifício, né? De fato nós vamos assumir a identidade de filho do Pai, né? E nessa noite eu quero dizer para você que eu e você, né, somos Barrabás, filhos do Pai, né, libertos, né, salvos pelo ungido, Jesus Cristo, o ungido de Deus, né, aquele que foi separado por Deus para nos libertar, para nos salvar. Então, irmão, nessa noite eu quero te dizer que se você se sente preso, indigno, né, se você cometeu erros, se você tem feito coisas que de fato não agradam a Deus, aos homens, se você já lutou de todas as formas para trazer libertação para tua casa, para tua família, para tua vida, né, se você já tentou de todas as formas conseguir um dia melhor, né, se você está em busca de fato de esperança, eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele é a nossa esperança, né, ele é a luz para aqueles que estão cansados, ele vai iluminar o teu caminho. Né? Quando você não conseguir mais enxergar nada, eu quero te dizer que ele vai iluminar o teu caminho. Ele vai te tirar de lugar de cativo, lugar de prisão, lugar de tormento. Ele vai tirar a tua condição, né, de condenado, de prisão. E ele vai dizer, pelo que você nasceu, eu vou fazer você ser. Né? Barrabás, ele nasceu com esse nome, libertador. E aí Deus resgatou ele para fazer dele sim um homem livre, um libertador. Deu uma segunda oportunidade para ele ficar agradecido pelo que o Senhor fez por ele. Quero te dizer que muitas vezes, nós, na nossa vida, nós estamos escolhendo Barrabás. Nós estamos escolhendo aquilo que é feito com a nossa força, com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento, né? E isso não adianta, irmãos. A Bíblia diz que tudo que eu faço na carne é pecado. Né? A lei ela veio para realçar o pecado. Esses dias eu preguei sobre isso, ou seja, o muito fazer, o muito se esforçar, né? Sem entendimento, vai te levar a um lugar de prisão. Você só vai conseguir receber a liberdade que há em Cristo quando você estiver nele, aceitando o que ele fez por você, sabe? Jesus morreu por você e você morreu com ele naquela cruz. Porque você aceita o sacrifício que foi feito por você. Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quero dizer, de fato, hoje você é Barrabás, filho do Pai. Você é filho de Deus, né? Porque ele te faz filho dele, né? Por adoção. Agora você é filho de Deus. Amém? Queria que você meditasse nessa palavra, que você meditasse nisso que foi dito nessa noite. Não foi por acaso que Barrabás estava ali. Barrabás estava ali para que Deus pudesse dar a oportunidade de fato, ele libertar o Filho de Deus. Né? Nós somos filhos de Deus. Ele foi o primeiro de muitos. Né? Nós somos uma nação eleita, um povo escolhido por Deus. Ele morreu por todos. Todos aqueles que aceitam o sacrifício, que aceitam o preço que foi pago, né? Quando Barrabás ficou no lugar de Cristo, quando Cristo ficou no lugar de Barrabás, Barrabás sumiu. Por quê? Porque ele aceitou, né? Ele aceitou aquela troca, ele aceitou, né, aquela remissão dos pecados. Então, meu irmão, nessa noite, eu queria que você aceitasse, diga para Cristo: Senhor, eu estou lançando sobre ti o meu pecado, estou lançando sobre ti os meus anseios, as minhas súplicas, para que o Senhor me alivie. Me ensina a ser filho do Pai, me ensina a tomar essa identidade de filho de Deus, me ensina a estar num lugar onde a condenação não vai estar sobre a minha vida. Me ajuda, Senhor, a de fato ser filho de Deus. Me ajuda, Pai, a ser conduzido, guiado pelo Senhor. Amém, irmãos?